740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente Que Fala, à sua disposição o chat no site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e ainda um telefone aqui em São Paulo, 50526622. Participando desta edição de Gente Que Fala, Carlos Cruz, que é presidente da Associação Paulista dos Municípios do Estado de São Paulo. Prazer tê-lo aqui, Carlos. Prazer é meu, é um prazer estar falando com você, do programa da Gente Que Fala e com os demais participantes aqui, é um prazer. Daqui a pouco eu gostaria que você detalhasse mais a atuação da Associação Paulista dos Municípios. Perfeitamente, Okay? Com muito prazer. Também conosco o economista professor Odilon Guedes. Bom tê-lo aqui, Odilon. Muito obrigado, agradeço novamente poder estar aqui com vocês, com a mesa e conversando os problemas da cidade e do país. Você conseguiu resistir a todos os pedidos para que se lance candidato a vereador em São Paulo? Consegui não, eu não tenho mais vontade de ser candidato, tá, vereador. Não conseguiu. Não, veja, eu gostava muito de ser parlamentar, tive uma atuação importante, eu até sempre falo com muita honra que o Maluf não pode sair do Brasil pelo trabalho que eu desenvolvi no meu gabinete, que a maioria dos processos que o Maluf está respondendo na Justiça, nós é que entramos com representação no Ministério Público, que eu tinha uma equipe de altíssimo nível e nós acompanhamos o orçamento público em detalhe. E aí a gente pegou lá os absurdos que estavam gastando no túnel Ayrton Senna, na Avenida Águas Espraiadas, então nós entramos no Ministério Público. Só que a imprensa fala do Ministério Público para frente, não quem é que entrou com a representação. Quem municiou o Ministério Público? Fomos nós aí, porque o trabalho é coletivo, eu tinha uma equipe que eu falei de alto nível. E aí, depois eu fui novamente vereador, também foi bastante importante, eu fui subprefeito de Jabaquara, que para mim foi uma experiência muito importante, porque quando você está no executivo, não dá mais para fazer discurso, você precisa resolver os problemas. Então, mas eu não tenho mais vontade de ser candidato, não. Tá bom, mas os outros têm vontade que você seja. Eu agradeço até, mas... Radialista Mona Zen, que bom tê-la aqui, Mona. Obrigada pelo convite, uma boa tarde aos ouvintes, aos internautas e os presentes aqui nessa mesa. Durante quanto tempo você apresentou a Palavra da Mulher, um programa A Palavra da Mulher, que ainda esse título é muito forte? Com muita honra, eu apresentei, fruto do movimento de mulheres da cidade de São Paulo, do Brasil, o programa Palavra de Mulher, em várias rádios nacionais, e depois eu tive a honra de ficar aqui com o Luquete, com o presidente Luquete, 11 anos no programa AltV Mulher. Também conosco o engenheiro civil Fernando Dagum. Prazer tê-lo aqui, Fernando. É um grande prazer, Zacopé. Uma honra estar aqui, poder contribuir com os meus conhecimentos técnicos a respeito de mobilidade urbana e também falar um pouco sobre as questões nacionais. Olha, estamos há 3 meses de eleições, o Ibope lançou a primeira pesquisa na disputa pela Prefeitura de São Paulo na semana passada e, lógico, já causando polêmica. O líder é Celso Russomano, do PRB, que luta contra um processo no STF que poderá torná-lo inelegível. Segundo o Ibope, ele tem 26% de votos, seguido por Marta Suplicy, do PMDB, 10%, Luísa Irondina, do PSOL, 8%, Fernando Haddad, do PT, 7%, João Dória, PSDB, 6%, Andréa Matarazzo, PSD e Marco Feliciano, do PSC, aparecem com 4%. Carlos Cruz, Mona Zen, Fernando Dagum, Odilon Guedes. É a primeira pesquisa que sai sobre intenção de votos para a Prefeitura de São Paulo. Ainda não, esses nomes não consolidados, porque as convenções não foram realizadas. Carlos, que é presidente da APM. Eu acho que tem 2 fatos fundamentais nessa pesquisa que valem a pena serem considerados. A primeira é um fenômeno que está presente no Brasil inteiro, que é você não encontrar em nenhum município um prefeito que esteja bem avaliado. Isso é uma consequência da crise, as prefeituras
sofrem, quem paga a conta política da falta de tudo, falta de dinheiro para a saúde, falta de dinheiro para a educação, falta de dinheiro para o transporte, para assistência social, que são responsabilidades que às vezes não é do município, são responsabilidade do governo federal, outras do governo estadual, mas a conta é paga pelo prefeito. É o prefeito que o peso do ônus político dessa carência cai ao prefeito. Esse é o primeiro fato. Então, o prefeito Fernando Haddad, que deveria, por estar no poder, ele está dirigindo a cidade, deveria estar muito bem, melhor avaliado. Essa avaliação fraca dele, ela condiz com a taxa de rejeição, que está acima de 40%. Isso torna o prefeito Haddad, dá a ele uma dificuldade muito grande de reeleição. E o segundo fato, na minha opinião, é a Luísa Erundina, né? A primeira pesquisa, a deputada Luísa Erundina aparecer com 8%, encostada na Marta, que também tem problema de rejeição, também está na faixa dos 40%. Então, eu acho que vai ser emocionante esse processo eleitoral em São Paulo, e acho que esse segundo bloco aí é que vai disputar a prefeitura. Segundo bloco? Esse segundo bloco. Você tem o primeiro, que é o Russomano, depois você tem todos a Marta, o Haddad, o João Dória, a Erundina, o Matarazzo, todos agrupados no segundo bloco. Eu acho que a eleição vai ser disputada nesse segundo bloco. Que ainda é pesquisa, pois não. Não, o que eu acho que me espanta, né, nessa primeira pesquisa é perceber Andréa Matarazzo e João Dória com tão pouca intenção de voto, né? Porque são políticos experientes de partidos. O João Dória não é político. O João Dória não, é um empresário. Agora. É um empresário, mas o Andréa Matarazzo, mas está dentro de um. Está dentro a exposição está pequena ainda. Está começando, né? Obviamente. Lembrando que o Russomano, já numa outra eleição, disparou na frente, não é isso? Foi o deputado federal mais votado do Brasil. E teve um revés político, né? Então não dá para concluir, 10 dias antes da eleição, ele perdeu tudo. Na minha visão, não dá para concluir muita coisa a respeito dessa primeira pesquisa nesse momento. Olha, eu vi vários comentários e li sobre a pesquisa. Primeiro que o Russomano tem um problema aí com o Supremo Tribunal, e na última eleição ele cometeu, veja, aqui a gente precisa examinar, quando as pessoas colocam o seu programa, o que elas falam, elas logicamente demonstram como é que elas pensam a cidade. E se vocês lembrarem, o Russomano, o que fez ele cair fora do segundo turno é que ele falou que, do ponto de vista da mobilidade, quem ficasse mais tempo nos ônibus, onde o trajeto era maior, ia pagar mais a passagem, que logicamente é quem mora na periferia. Isso aí fulminou a campanha dele. A lógica tinha que ser o inverso. Lógico, a lógica é o inverso. E, então ele é uma pessoa, quer dizer, tem ibope porque está na televisão. Agora, você tem um empate técnico aí no segundo lugar, e as análises que eu ouvi e cheguei a ler é que o próprio Russomano, a Marta e o Fernando Haddad estão com viés de baixo. A única que está com viés de alto é a Luísa Erundina. E veja, eu acho que essa pré-candidatura da Luísa Erundina, ela tem condições, eu tenho conversado muito, ela tem condições de crescer muito, porque nesse caos que virou o Brasil e essa questão da corrupção, a Luísa Erundina é uma pessoa inatacável. Eu conheço, recentemente eu fui participar de uma reunião lá no prédio que ela mora, é o mesmo lugar, faz 30 anos, um apartamento de 2 quartos na saúde, é uma pessoa que não é inatacável. Mais um detalhe, só para lembrar, o secretário da educação dela foi o Paulo Freire, que é um dos maiores educadores da história do país. E ela fez uma administração excelente na área da educação, saúde. Então eu acho que ela tem condições de crescer muito aí e pode surpreender aí nessa campanha. Bonazen, você acha que isso muda? Olha, eu sou assistente social de formação, então eu trabalho nas áreas dessa cidade, eu conheço muito essa realidade em São Paulo, que está muito impactada por essa crise econômica, moral desse país, ética desse país. Isso está impactando os municípios. E nós aqui na cidade de São Paulo estamos vivendo o impacto do desgoverno, do tratar a coisa pública com desrespeito, desconsideração, tudo vale,
Portanto, isso é o impacto que nós estamos vivendo. E as pessoas não aguentam mais esse modelo. As pessoas não aguentam mais candidatos que são preparados pela mídia, pelos marqueteiros. Nós queremos candidatos para valer, candidatos que fazem a campanha corpo a corpo, que conhecem essa realidade, que conhecem a máquina pública, conhecem as políticas públicas e se comprometem. Porque na hora de campanha todo mundo tem discurso bonito, todo mundo se compromete contra a violência, todo mundo se compromete com a inclusão na saúde, inclusão na educação. Veja quantas crianças estão fora da escola, veja quantas crianças estão fora da creche. Enfim, o Estado não está chegando no cidadão, o Estado está devedor com o cidadão. E nós precisamos políticos como Luiz Erundina, que tem compromisso de inversão de prioridade, de participação para valer. E compromisso significa investimento. E esta memória está na cabeça de muitos e muitas na cidade de São Paulo. Por isso, Luiz Erundina pontua tão bem nas pesquisas e com um baixo índice de rejeição. Pelo que nós você fala aí, queremos ela um deveria novo. estar mais avançada nessas... É porque ela não foi ainda lançada como candidata. Pouco sabe que Luiz Erundina é candidata. Agora que está começando a Mas divulgar. os outros nomes aqui já fizeram Bom, referência. O Celso Russomano... E está na mídia diariamente, né? Sim, o Fernando Haddad é candidato Tem natural. prefeito O da André cidade. Matarazzo, inclusive, mudou de partido porque o PSDB não lhe daria a legenda. Certo. Né? Foi preterido no lugar do João Dória. Então, esses nomes Então, aí... o que está claro é isso. As pessoas não querem os mesmos. As pessoas querem quem já foi testado. As pessoas querem quem tem o que oferecer. As pessoas querem as pessoas que são comprometidas com o social, porque ninguém aguenta mais pegar a condição da forma que pega, chegar num posto de saúde e não poder ser atendido. Isso não pode. Olha, a cidade tem um orçamento fantástico. Eu estou aqui do lado do Dilon, que sabe, são 53 bilhões. 54 bilhões esse ano. Então, há recursos. Falar que não tem dinheiro, tem que discutir dinheiro para quê? E a ordem de prioridade é o ser humano. Carlos Cruz, só para situar aqui, você foi vice-prefeito em Campinas? Fui vereador, fui presidente da Câmara Municipal e fui vice-prefeito de Campinas. Tem alguma projeção para essa? O seu nome pontua Não, em alguma pesquisa não, em Campinas? Não, eu já... A minha contribuição eu já dei Da mesma à forma gestão que o Odilon pública. se referiu, já... Não, eu sou presidente da Associação Paulista de Municípios, estou vinculado, sou um homem de gestão pública, mas candidatura não. Tem um texto todo aqui, eu pedi ao Pedro Schiavon a licença para que novas regras de doações ilegais. Essas regras elevam os riscos, não elevam? Acho que vocês detalham melhor do que tudo que eu possa... Odilon, Carlos Cruz, Fernando Dagum... Esse Mona, modelo destruiu o país. Sim. Esse modelo de financiamento privado destruiu o país. Esse Por modelo isso que está em vigor. que estava, né? Que agora não estava, pode mais. Agora já foi alterado. Estava. Então, Tudo bem, mas não está valendo ainda. Esse modelo está no Lava Jato. é isso. Então, agora, o que nós queremos é essa política do P maiúsculo, a política do compromisso, a política do corpo a corpo, aquela política horizontal, uma política de fiscalização, de controle social. É isso que nós precisamos, porque a gente viu que esse modelo que está aí levou a esse desgaste do tecido social, a infelicidade de muitos e muitas. Né? Há muitos jovens que hoje não podem mais realizar o seu sonho, porque eles se perderam. Então, eu acho que nós temos essa dívida social, recuperar essa dívida social. Então, este modelo de fazer campanha via publicitários, ganhando bilhões, milhões, eu sei lá quanto, vendendo um candidato como um sabonete, e depois, quando chega lá, você vê que ele é um pastel oco, não é? Ele não conhece a cidade, ele não conhece as quebradas da cidade, ele não conhece o que é uma mãe em desespero para internar o seu filho na porta de uma unidade básica de saúde. Então, isso não dá mais. O povo quer quem realmente conhece o país e São Paulo. Se você, completando o que a Mona está falando, Zacopé, se você me permite uma observação, eu acho que essas alterações, a alteração dessas regras, é claro, o modelo anterior estava falido mesmo e isso ficou comprovado que o que estava por baixo disso,
agora está sendo explicitado com a divulgação de tudo que a Operação Lava Jato está apurando. Mas o que vai acontecer, qual é o processo, esse processo novo, essas novas regras eleitorais que restringem muito a própria condição do candidato, a exposição do candidato, Mona, você vai ter muita dificuldade para fazer capilarizar a sua campanha, volta a ser a campanha, aquela famosa campanha dos 3 S's, suor, saliva e sola de sapato. Vai ter que ser assim. E tem um detalhe importante, Zancopé. Uma coisa que vai marcar muito. Isso é a campanha que você fazia em Campinas. Exatamente. Sola, saliva. Saliva, sola, saliva, sola de sapato, suor e saliva. Né? Então, eu acho que o que vai marcar nessa eleição, o que vai prevalecer e muito, essa mobilização da sociedade civil, sem liderança nesses movimentos que foram para a rua, são as redes sociais. Esse é o novo fenômeno do ano do século XXI. As redes sociais cada vez mais vai se firmar no relacionamento das pessoas, se influenciando menos com isso que a Mona falou, que é vender o candidato como se fosse uma marca de sabonete, uma coisa qualquer. Não, as redes sociais vão dar um show nessa eleição. É a minha visão, a minha ótica. Até porque não existe nenhuma regulamentação sobre isso. Não, a rede social está liberada. O sujeito pode fazer a campanha que quiser na rede social. Por quê? Porque não é uma campanha. A rede social é a conversa entre as pessoas. Não existe liderança. Quando houve a primeira marcha há 1 ano atrás, ou há 2 anos atrás, que assustou o governo central, falou, vamos chamar os líderes para conversar. Quem são os líderes? Não tinha. Você sabe que um reflexo dessa nova regulamentação, eu estava lendo hoje que alguns candidatos a prefeito à reeleição de cidades importantes do Brasil já desistiram. Está na Folha de hoje, uma reportagem grande. O prefeito de Florianópolis, César Souza Júnior, que teria Caxias boas do Sul. chances, Caxias do Sul, Pelotas, vários municípios na Bahia, quer dizer, e isso vai refletir também em candidatos a vereadores, tal, porque nem todo mundo também tem apetite para gastar a sola do sapato, né? Já contava, sempre contou, com a mídia e com o dinheiro das doações. Agora tem um risco que aqui, que vai ter o Caixa 2 vai explodir, é verdade. Vai, é o risco. Exatamente para você, Odilon, que ficou por coincidência para o final. A notícia aqui diz que muitos apostam que as eleições municipais poderão representar a explosão do Caixa 2. É uma possibilidade, porque veja, você não pode ter doações de empresas, mas por baixo do pano pode acontecer muita coisa. Precisa saber como é que o poder público vai fiscalizar isso, a justiça eleitoral, para que não haja. É muito eficiente. Mas veja, para que não haja essa desigualdade até agora. Quer dizer, quem tem dinheiro se elege porque bota propaganda na televisão, vai lá, compra várias lideranças, e quem não tem, você tem muitos candidatos com potencial enorme e pessoas sérias para ajudar a cidade e o país e não tem a mínima chance. Então, isso pode ocorrer. Agora, eu acho que essa crise toda mostra que nós precisamos superar isso que aconteceu até agora no Brasil. Olha, eu sempre lembro, o Brasil é um país riquíssimo. O Brasil não é um país pobre. Hoje em dia é o 9º PIB do planeta, tem mais de 200 milhões de habitantes, um território que tem tudo. O problema é que os dirigentes no Brasil, historicamente, sempre colocaram seus interesses pessoais e grupos em vez de colocar os interesses da sociedade. E isso não dá mais para aguentar. Esse é o problema. Quer dizer, um nível de violência que chegou, a barbárie, né? Acabaram de matar mais uma criança aí. E as pessoas querem ainda arrumar desculpa para isso. Isso aí mostra o quê? Saiu uma pesquisa hoje, 2/3 dos pais dessas crianças não moram em casa. São pessoas, família desorganizada. Por quê? Porque ganha mal, mora na periferia, escola é de 5ª categoria, não tem uma área de lazer na periferia. E isso só se resolve com dinheiro. E aí, veja, eu já algumas vezes argumentei, eu me especializei em finanças públicas. Aí o que acontece? Só para a gente fazer um parâmetro, o ano passado, o Brasil, o governo federal, pagou de juros da dívida pública 500 bilhões de reais. Tá? Só para ter uma ideia, o orçamento de São Paulo é de 54 bilhões. São 9 orçamentos da maior cidade do Brasil. Foi para quem? Para quem aplica no mercado financeiro, principalmente os bancos. Então o governo arrecada
de toda a população, principalmente, que é outra discussão que eu já argumentei aqui, quem paga mais tributos no Brasil é a população de baixa renda, porque a carga é indireta. O exemplo, e é importante repetir, uma televisão, 40% do preço dela, do que você paga, são de tributos. Então é o seguinte, uma televisão de R$2.000, 800 vai para a mão do governo. O sujeito ganha R$1.000, comprou essa televisão, ele paga R$800 de tributos. Aí tem um outro sujeito que ganha 50 mil por mês, comprou essa televisão, paga a mesma coisa. Isso é um absurdo. Então o país precisa enfrentar essas questões. O governo arrecada da população de baixa renda e transfere para os bancos. Veja, a imprensa não discute essa questão. Esse é um tema interditado. Os caras falam dia e noite que tem déficit na Previdência. Eu acabei de fazer um estudo, eu falei a última vez que eu venho aqui, não tem déficit na Previdência, eu mostro. Não é que eu estou falando, eu pesquisei os dados. O balanço da Previdência mostra isso. É lógico, e veja, você não tem dado, então a mídia faz a cabeça de todo mundo, a população não aguenta mais, e isso se reflete no cotidiano, insegurança para todo mundo, número de assaltos, número de homicídios, escola de quinta categoria, e os bancos ganhando dinheiro até não poder mais. Essa questão tinha que ser debatida dia e noite no Brasil. Esse é o detalhe. Então essa eleição é uma oportunidade, veja, os prefeitos de São Paulo, São Paulo é o 5º orçamento do Brasil. Só tem mais dinheiro que São Paulo o governo federal, o governo do estado de São Paulo, de Minas e Rio de Janeiro. Depois a cidade de São Paulo tem mais dinheiro que o estado da Bahia, que Pernambuco. É a 5ª população do Brasil. Tá? O Brasil, só Minas Gerais, Rio e a Bahia tem mais gente que a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem mais gente que o estado do Rio Grande do Sul inteiro. Então, o prefeito de São Paulo, além de cuidar de tapar o buraco na rua e de fazer creche, ele tem que discutir as grandes questões nacionais. Por exemplo, você pega o Haddad, que é um intelectual, etc., ele não entra num debate, numa dividida com o governo federal, da questão da taxa de juros, a questão da reforma tributária. Quer dizer, veja, essas questões, nós não podemos mais iludir o povo. O que a Muna falou aí, veja, não dá mais para enganar porque é afundar o Brasil. Esse é o problema. Se a gente não tratar dessas questões, de distribuir a renda, de fazer uma reforma tributária que os ricos têm que pagar mais do que a população de baixa renda, você vai levando o Brasil para um buraco que não tem saída e vai atingir todo mundo. Que eu falo a história do Titanic, né? Quem estava na primeira classe lá comendo caviar, a hora que afundou o navio, afundou junto. Então, essas questões nós precisamos debater. E essa questão também da não representação das mulheres no espaço de poder. Por quê? Porque os partidos não dão oportunidade iguais a dos homens para as mulheres, e a sociedade, quando tinha um financiamento privado, raro o empresário que quer investir numa mulher, porque ele não aposta, ele acha que política, ele ainda é preconceituoso, ele acha que política não é para mulher. Mas, Mona, você é e uma das mulher... realidades. As mulheres não se apresentam. Não é que elas não se apresentam, elas têm a tripla jornada de trabalho, elas não têm oportunidade dentro dos espaços de partido, os partidos não dão condições iguais às que eles dão para os homens, porque eles não acreditam que as mulheres fazem política, que elas têm gosto pela política. E as mulheres têm gosto pela política do P maiúsculo, a política da transformação, da participação. Então, eles acham que as mulheres não querem, que as mulheres só servem para eleger os homens. E essa realidade já esgotou. E realmente a sociedade quer mulheres no espaço de poder. Veja, Roma acabou de eleger uma mulher. Barcelona acabou de eleger uma mulher depois de uma gravíssima crise, com uma crise quase semelhante à nossa. Então, o feminino está emergindo. E o feminino emerge com uma alternativa de poder para valer. Viu, Zé Copé? Só um detalhe que eu quero reafirmar. Nós estamos num momento de mudança. Uma crise dessa, ela propicia a mudança do país. Eu quero repetir, não dá para achar que é normal viver num país desse. Lógico. Não é, isso não é normal, pessoal. Não é normal, eu falo para os meus alunos, um sujeito ficar 2 horas dentro do ônibus para ir trabalhar. Isso não é normal. Ser molestado dentro do ônibus. Ou ficar com medo de sair de casa e de ser assaltado. Isso não é normal. E eu quero repetir, o Brasil é rico agora. Você precisa distribuir a renda, investir em educação e saúde. Isso é possível. Isso é querer fazer. O problema é que a mídia, eu quero repetir, quando eu falo muitas vezes esse programa, por que eu acho que ele é importante? Porque ele permite essa diversidade de opiniões. Isso daí precisa vir para a televisão às 8 da noite, para o povo não ser mais ingênuo e ser enganado todo dia por esse pessoal que não quer mudar nada, querem continuar aí, quer dizer, roubando o Estado, tá certo? Sem fazer uma política do ponto de vista dos interesses da sociedade brasileira. Roubando a oportunidade dos nossos jovens se realizarem amanhã
roubando a oportunidade das mulheres realmente manterem sua família, e não é normal uma mulher, no seu direito de ir e vir, que é preservado pela Constituição, dentro de um coletivo ou de um trem, do metrô, ser estuprada e ser desrespeitada na sua condição de mulher. Então, é isso que nós estamos lutando, é isso que a gente acredita, que essa é a nova ordem, essa é a construção do novo projeto para o Brasil. Notícia, por que as eleições municipais podem representar a explosão do Caixa 2, além do que o Odilon se referiu? Justamente pelas limitações que foram impostas, mas, mesmo havendo as limitações, os grupos de interesses continuam os mesmos. Não há alteração nos grupos de interesses. Então, isso facilitou muito, em primeiro lugar, os que já estão, que estão com a máquina. Os prefeitos que estão, embora eles estejam mal avaliados, eles têm o processo eleitoral pela frente para se recompor. E você sabe, Zancopé, o processo político se opera no campo da razão, mas o eleitoral não. O eleitoral se processa no campo da emoção, né? Com essa limitação da atuação do marqueteiro, regras para a propaganda eleitoral, eu acho que vai valorizar muito a atuação nos debates, os debates vão ser muito mais valorizados. Mas os não tem debate. Sim, mas o debate das ideias. Sim, mas é isso que eu estou dizendo, não tem debate, as pessoas não conseguem debater. Mas de qualquer maneira, os grupos interessados vão alimentar as candidaturas através do Caixa 2. Se ele não pode, aí é que vem a explosão do Caixa 2. Porque aqui o termo não é implosão do Caixa 2, é explosão. Se eu estou entendendo o termo, e se eu entendo também isso, o que vai acontecer é que vai ser muito mais valorizado o Caixa 2. O dinheiro, a irrigação das campanhas vão ser por Caixa 2, as empresas não podem mais. E ninguém mais vai querer colocar seu CPF lá na contribuição de campanha. A respeito desse tema, olhando pelo que aconteceu na Lava Jato, não há mais possibilidade de empresário algum esconder a origem de dinheiro. E aí eu discordo da explosão do Caixa 2. Por quê? Porque por tudo que aconteceu nos últimos 2 anos, em que foram achar os recursos provenientes de Suíça e tudo mais, em que todo mundo achava que isso era impossível conseguir, né, achar a origem dos recursos, que empresário hoje vai correr esse risco? Então, eu discordo porque o fenômeno, o advento da Lava Jato fez com que, e fará com que, esses empresários que pretendem usar do mesmo expediente tenham muito mais receio de fazê-lo. E aí as campanhas, concordo ficarão muito mais pobres, e aí é o candidato aquele que tem coragem mesmo de ir na rua e de fazer o olho no olho, corpo a corpo, e aqueles que têm a máquina, como você disse. Então, deixa eu só completar, fazendo o contraponto do que você está dizendo. Eu concordo com o que você está dizendo com relação à questão formal, mas, na prática, os que já estão no poder, a Mona vai lutar contra vereadores que estão lá, que tem máquina, que tem subprefeitura, que tem secretarias e tal. Então, Zancopé, o que vai acontecer é o seguinte: a campanha vai ser pobre em termos, porque vai ter muito dinheiro rodando e esse dinheiro não vai aparecer. Aí eu lembro de um ditado, de um provérbio árabe, e no final nós vamos saber disso, que diz o seguinte: quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lugar vem. Nós vamos ir para o intervalo. Gente que fala retornará em instantes. Pela
Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui! Ô, Rodinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver, vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje o economista professor Odilon Guedes, o engenheiro civil Fernando Dagum, a radialista Mona Zen e o Carlos Cruz. Carlos Cruz, você é presidente da Associação Paulista dos Municípios do Estado de São Paulo. O que faz a Associação Paulista dos Municípios do Estado? Parece óbvia a pergunta, mas... Não, mas todos perguntam, viu, Zancopé? Na verdade, a Associação Paulista dos Municípios, ela representa os interesses do municipalismo, os interesses coletivos. Ela não defende interesses individuais de prefeitura tal, mas ela unifica o movimento municipalismo na sua bandeira. Só para vocês terem uma ideia, a Associação Paulista de Municípios foi fundada no dia 1º de outubro de 1948. Ela vai fazer 68 anos no dia 1º de outubro agora. E o governador Montoro, quando estava na ativa e era um dos nossos grandes políticos brasileiros, o governador Montoro cunhou uma frase que cravou a definição mais simples e compreensível do municipalismo. Ele disse assim: o Estado é uma ficção jurídica. O cidadão mora no município. E é no município que nós temos que identificar os problemas e buscar as soluções. E o municipalismo é isso. E a APM, a Associação Paulista de Municípios, foi a primeira entidade municipalista no Brasil. Depois vieram outras, veio a Confederação Nacional dos Municípios, as associações dos outros estados, mas a APM é pioneira na defesa
dos interesses coletivos e reúne a classe política para discussão, para troca de ideias, troca de informações, articulações políticas. E nós somos reconhecidos pelo Tribunal de Contas, pelo governo do Estado, pelo governo federal, como uma entidade credenciada para falar em nome dos municípios. Fernando Dagum, você, como engenheiro civil, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou recentemente mais um recurso do Ministério Público na ação que pedia a paralisação da implantação das ciclovias na cidade de São Paulo. Na decisão, o desembargador Marcos Pimentel disse que não há como se entender como leviana ou ilegal a opção da Prefeitura pelas ciclovias, já que mobilidade urbana na cidade está no limite do caos. Está perfeito. Eu acho que ciclovias elas são necessárias no mundo inteiro. Se implementa cada vez mais. Aqui não cabe ao Tribunal de Justiça, obviamente, discutir se as ciclovias estão bem implantadas ou não, se elas estão nas localidades corretas. O que cabe é discussão sobre o planejamento das ciclovias com entidades públicas, privadas, porque há muito problema. Se relata em São Paulo localidades em que as ciclovias são inviáveis, em rampas acima de 40%, 50%, que ninguém usa a ciclovia. O que se discute sempre, o que se argumenta sempre, é que foi colocada aleatoriamente. Aleatoriamente, sem planejamento. É essa a questão. E não cabe ao Tribunal de Justiça discutir se a ciclovia está no lugar certo ou no lugar errado. A decisão dele está perfeita, que tem que ter ciclovia, há que se planejar as ciclovias e onde colocá-las, ok? Agora, a discussão de mobilidade pública e essa discussão de ciclovia, ela é muito pequena perto do problema que a gente vive. O problema que São Paulo vive de mobilidade, ele que vem há muitos anos, e não vamos aqui dizer que a culpa é só dessa gestão, obviamente que não é, ela vem de muitos anos, né? E também não é só da gestão municipal, bem como é da gestão estadual, não é isso? É por falta de planejamento, por falta de cumprimento daquilo que foi prometido. Agora, o estelionato político, que é o que se fala muito ultimamente, né? O estelionato político é aquele que chega, como você disse, promete, sem saber se vai ter os recursos, e não o faz, né? Foi o que ocorreu agora. Quer dizer, na última eleição municipal, o senhor prefeito Fernando Haddad prometeu 94 quilômetros de corredores de ônibus, né? 23 quilômetros na 23, desde Santana até a Zona Sul. Mais 25 quilômetros na Celso Garcia. Mas eu tenho aqui os dados, eu não vou entrar em detalhes de números, porque isso está em audiência pública. Em outubro de 2013, foi feita uma audiência pública e que relatou e foi aprovado o investimento de 6 bilhões de reais para corredores de ônibus em São Paulo. Mas você citou 23 de maio, tem faixas, não tem corredores. Pois Corredores tem na 9 de julho, alguma outra. Mas a promessa dele era transformar faixas de ônibus tem em na corredor. 9 de julho é um corredor. É um corredor de ônibus, que corre pela esquerda. Tem na 23 pelo de canteiro. Maio, tem na 9 de julho, tem na Ibirapuera, apenas a região próxima aqui a Altivi, mas os outros têm faixa de... Porque o que ocorreu? É muito bom para a gente ser multado. Ele contava, na verdade, quando... Você vai fazer uma conversão, você é multado. Alguns metros Exatamente. antes, você é multado, está sujeito a multa. E a insegurança é muito grande porque os ônibus, às vezes há pedestres atravessam, quer dizer. Mas o fato é o seguinte, o fulcro da questão é o estelionato político. Prometeu alguma coisa que iria fazer com dinheiro que não era dele, era do governo federal. Contava com 6 bilhões de reais do governo federal para fazer esse investimento. E por algum motivo político, talvez, esse recurso não veio do governo federal. Essas obras eram para estar inauguradas agora em outubro de 2016. Teve recurso federal para ninguém. Mas veja, por que então prometer aquilo que você não tem? Você falou do cabra. Quer dizer, não tinha o recurso. Então isso é estelionato político. Como é que é o ditado? Quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lugar vem. Pois é, dessa não veio. Não veio. E o povo de São Paulo sofre, como você disse, de ficar 2 horas parado dentro de um ônibus, e eu uso ônibus em São Paulo, porque o prefeito pediu, faça a sua parte, deixe o seu carro em casa. Eu faço isso, eu ando de ônibus, eu ando de metrô. Agora, eu sinto na pele o que Mas aí, só me permita um parêntese, nessa fala que você está dizendo, é o contrário.
Se ele fizesse a parte dele, nós deixaríamos o carro em casa. O É. que falta é um transporte coletivo Sim. decente para você pegar. Você vê, Mas os meios também, não só o transporte. Mas as veja, ó, vias. você tem, ó, olha, mas- só para a gente analisar a questão nacional, que veja, por exemplo, a cidade de São Paulo, se não resolver a crise brasileira, você não vai resolver muitos problemas aqui, você melhora a cidade, etc. Agora, veja o seguinte, o Haddad, ele estava esperando repasse de recursos do governo federal para ele. E aí ele entrou com uma proposta lá de aumentar o IPTU, não conseguiu aumentar, porque tem que ter uma contrapartida. Quando o governo federal manda aí o dinheiro dele, o município tem que ter contrapartida, e a contrapartida ficou pequena na cidade. E veja, outro detalhe, o São Paulo tem uma dívida, que foi até renegociada agora, mas ela custa muito para a cidade, tem custado cerca de 4 bilhões por ano. Um prefeito de São Paulo, aquilo que eu falei anteriormente, ele tem que entrar nessa disputa. O Haddad tinha que ir para cima da Dilma. A cidade de São Paulo é a que mais contribui com a federação com o pagamento de tributos. Então o governo federal tem que investir na cidade. Agora não vai porque a Dilma é do PT, ele também é do PT, e aí fica todo mundo fazendo corpo mole. Ele é prefeito de São Paulo, ele tem que defender os interesses da cidade, mas não entra nessas divididas. Essa é a grande questão, tá certo? Então, por exemplo, outra coisa, se o município reduz o pagamento da dívida, isso não entra na arrecadação do governo federal, que não vai fazer parte do superávit primário, que é a arrecadação do governo, menos o que ele gasta, sem computar o pagamento de juros. Se isso não entra no superávit, não sobra dinheiro para pagar os juros. São questões todas interligadas que ou o prefeito não sabe, aí não dá para aceitar, mas o Haddad sabe, e grande parte dos prefeitos do Brasil nem desconfia disso, ou se souber, se omite, que é um crime. Então, veja, lógico que você tem condições de definir, porque o que eu estava até comentando com o Carlos antes de começar o programa, que eu acabei me especializando, como eu falei, em finanças públicas. A cara do governo está no orçamento. Não adianta fazer discurso. Eu quero saber quanto é que tem de dinheiro para educação e saúde. Se tiver no orçamento, é que você tem condições de executar. Agora, veja, os prefeitos falam que vão fazer e não botam o dinheiro. Então, essas questões... Não sabe de onde vem o dinheiro. Não sabe, quer dizer, depois aí, por exemplo, numa crise dessa, lógico, por exemplo, o orçamento para o ano que vem de São Paulo está prevendo diminuir em 3 bilhões a arrecadação. Por quê? Esse ano aqui a previsão era 54, que não vai conseguir arrecadar. O ano que vem já está prevendo, na LDO, arrecadar 51 bilhões, por causa da crise geral, que tem que ser discutida por qualquer prefeito. Mas veja só uma questão. Aqui, a questão da crise não é tanto só não tem dinheiro, é uma questão de gestão. Eu me lembro muito quando o Jatene sempre dizia isso no SUS, o ex-ministro. E veja Rio, a falência que está na saúde, nas diversas políticas públicas, mas tem dinheiro para a Olimpíada. Olha Também o que, não tem, o né? pior é isso. Não, mas o que tem está indo para lá. Eu Mona, acho que a gente tem que pensar, ser gestor com cofre cheio é fácil. Tem que ser gestor dentro do que está vivendo esse país. Tá certo. Mona, Ninguém aguenta mais tributo. André de Pinheiros pergunta para você se os candidatos deveriam ser obrigados a participar dos debates. Não tenho dúvida, eu acho que essa participação é democrática, eu acho que todos nós, brasileiros e brasileiras, devemos lutar pelo direito de opinião e que todos os candidatos, indiscriminadamente, tenham o direito de participar dos programas, não somente os que têm 9 deputados federais na Câmara Federal. Isso, para mim, é censura. E eu luto contra isso. Eu só queria complementar o seguinte: pelo que está na lei hoje, a Luísa Erundina não vai poder participar dos debates. Veja o absurdo. Ela está em terceiro lugar na pesquisa e só tem direito a participar o partido que tem 10 deputados, 9 deputados federais. Então é o seguinte, o pessoal tem 6, então não pode. Aí a cidade vai, quer dizer, não vai poder ver o que ela pensa. Eu acho que nós temos que fazer um movimento para que ela possa participar. Que isso é o maior absurdo do mundo. Tem um abaixo-assinado aí rodando e é fundamental. Eu acho que todos têm o direito a expressar a sua opinião e expressar o que pensa da cidade. Carlos Cruz, Márcio Vila Buarque, os municípios devem pleitear o reparcelamento de suas dívidas, como fizeram os estados? Márcio, claro que sim. Há uma preocupação. A maior bandeira da APM, da Associação Paulista de Municípios, ao longo da história, e tem sido hoje, vai continuar sendo até que haja uma parcimônia
na divisão dos recursos arrecadados públicos, é justamente a divisão do bolo tributário. A União, do bolo tributário arrecadado, a União fica com 70%. Os estados ficam com 20% e o município com 10%. E é lá no município onde tudo acontece. Na Alemanha, por exemplo, é um terço, um terço, um terço. Por isso que você tem os municípios fortes lá. Um terço da União, um terço do Estado, um terço do município. Mais do que a repactuação da dívida, é claro que a repactuação da dívida, e se não tiver, os municípios vão entregar, o prefeito vai entregar a chave lá para o Ministério Público, porque os promotores ficam processando os prefeitos. Mais do que e respondendo, Márcio, claro que tem que pedir a repactuação, mas é mais do que isso. Ela tem que pedir uma justiça tributária, uma repactuação federativa, onde os municípios ficam com a cota parte dela, não só com o ônus, mas ela tenha o bônus para prestar o serviço que é cobrado dela. Enquanto não fizer isso, os municípios serão mal avaliados e o cidadão é que vai sofrer as consequências dessa política tributária nefasta aos municípios. Fernando, Jair do Jabaquara, além da expansão do metrô, o que pode ser feito para melhorar a mobilidade de São Paulo? Eu acho que a integração ela é fundamental. Quer dizer, não adianta você ter corredores de ônibus que não ligam outros modais de transporte. Então, nós temos alguns que não têm ligação. A ideia, o projeto que foi apresentado na audiência pública em outubro de 2013, prevê isso, né? Ele prevê mais diversos terminais de ônibus em São Paulo, todos eles interligados, inclusive com ciclovias, você pode deixar sua bicicleta lá, pega o seu ônibus, interliga com a CPTM, interliga com o metrô. O projeto ele prevê 229 quilômetros de corredores de ônibus em São Paulo, não faixas de ônibus, porque faixas de ônibus é aquilo que você disse. Elas, às vezes, são inseguras, perigosas. Tem ruas em São Paulo que tem 2 vias de carros para veículos e tem uma faixa de ônibus. Quer dizer, ficou insustentável, porque o ônibus disputando espaço com o veículo e vice-versa. Então, isso tem que ser planejado e foi planejado, devidamente planejado e apresentado em audiência pública, Câmara Municipal, está aprovado. Contratado o projeto, gastaram 50 milhões de reais nos projetos, parte dos projetos, fizeram a licitação das obras e, como o recurso não veio, não estão implementadas como deveriam estar agora. Então, a integração entre todos os modais e a implantação dos corredores é fundamental. Odilon, Marcos de Santo André, além da economia, a saída britânica da União Europeia pode influenciar o mundo? Vai primeiro impactar a Europa, porque, só para lembrar, o PIB da Inglaterra é cerca de 2,9 trilhões de dólares. Então, é um PIB, é o segundo europeu, ou terceiro, o primeiro é da Alemanha. E veja, à medida que a Inglaterra vai sair lá da zona do euro, quer dizer, o que vai acontecer é que você vai ter que fazer novas renegociações para exportação, porque hoje tem uma regra que é conjunta, comum lá. Então, isso aí, logicamente, os países vão ter que renegociar uma série de Ela está na comunidade, na região do euro, mas não... Não, a moeda continua sendo a Libra, mas ela está lá, ela segue todas as regras da região do euro. Inclusive, só para a gente... Hoje eu estava falando no jornal que já tem muita gente pedindo um novo plebiscito, porque muita gente... assinado já com 3 milhões de assinaturas. Porque, veja, muita gente que até votou a favor, porque... O que o Carlos colocou, você faz uma campanha, vai muito mais pelo sentimento do que pelo racional, tá certo? Aí, atrás disso, tá essa visão conservadora contra os imigrantes, tá? Essa é uma das grandes questões. Só que isso vai acabar prejudicando a Inglaterra, do ponto de vista do conjunto da Europa e também as relações da Europa com outros países. Muito. E essa face do Reino Unido, né, da intolerância, né, numa crise humanitária, no momento que o planeta precisa acolher, quantas pessoas hoje estão em busca de uma água, de um pão, de uma casa, né, fruto do conflito armado, fruto das guerras, e aí, veja, eles foram praticamente determinados, esse plebiscito se determinou por causa disso. Só uma questão para lembrar, eu estava pensando hoje de manhã, a Europa tem uma dívida brutal com a África,
com a Ásia, inclusive com a América Latina. Por exemplo, os portugueses levaram todo o ouro que nós tínhamos. É uma questão histórica. Mas você pega na África e no Oriente Médio, que no fim do século XIX, tá certo? Foi todo redividido lá. A França, a Bélgica, a Inglaterra tomaram conta dos países e exploraram e colocaram um país contra outro. Viu? Tribos na África. Então criaram situações para depois ter um caos político. Então a Europa tem uma dívida com os povos da África e do Oriente Médio que eles têm que resolver essa questão. Mais um detalhe para lembrar, tá? O desencadeamento dessa crise toda foi uma intervenção direta dos Estados Unidos no Afeganistão, uma intervenção direta no Iraque. Os Estados Unidos incentivou a guerra civil na Síria. Precisamos falar o português, claro. Você veja como são as coisas. Essa questão de dizer que o processo eleitoral se opera pela questão emocional, é a emoção que prevalece. O que é que fez com que o inglês decidisse, o Reino Unido, eles decidissem pela saída do euro? Foi uma questão puramente para acabar com a imigração. Eles não estavam aguentando intolerância da imigração. As consequências disso serão terríveis no ponto de vista econômico, geopolítico. Vai ter uma alteração profunda. A intransigência acontece no momento em que a Turquia está para ser admitida na comunidade. Mas é o tal negócio. Importeira que passa boi, passa boiada. Saiu a Inglaterra, daqui a pouco vai querer sair o outro lá em cima, o outro lá embaixo. E o que Mas vai... a Escócia quer permanecer. É isso que eu quero dizer. E o que vai acontecer no Reino Unido? A divisão do Reino Unido. Tem esse problema também. A Escócia e a Irlanda do Norte querem cair fora do... Mas o plebiscito, a Escócia fez um plebiscito há pouco tempo para decidir se mantinha na Grã-Bretanha ou não, no Reino Unido, e decidiu por se manter. E agora tomou esse tombo. Né? Mas eles votaram contra a saída. Sim, votaram. E agora eles querem um novo plebiscito para dizer vamos sair do Reino Unido para ficar na União Europeia. Pois é, então essas saídas hoje já não tem mais espaço no planeta. Elas estão esgotadas. Portanto, por isso que eles querem rever, porque a saída agora é outra. É da solidariedade, é da participação, é da construção horizontal. É esse modelo que está colocado. Essa intolerância não dá porque mais. Essa intolerância, essa discriminação, essa violência, esse machismo, não dá mais conta. Levou tudo para uma absoluta crise. E agora, para sair, tem que ter um novo modelo. E é isso que está colocado. O maior problema é a união, a desunião interna, né? Este é, lamentavelmente, o maior problema. Nós estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala. Agradeço ao Carlos Cruz, presidente da Associação Paulista dos Municípios do Estado de São Paulo. Aliás, o jornalista Wilson José? Wilson José foi um dos... Radialista lá de... Trabalhávamos na Rádio Globo. Foi presidente da Associação Paulista do Município por décadas. Sim. Ele foi num período lá da década de 70, depois voltou. Quando ele foi presidente da PM, eu era o primeiro vice-presidente dele. Um grande amigo, um grande jornalista e, como diz a Mônica, com toda razão, um grande radialista. Carlos Cruz, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Foi um prazer muito grande, Zé Copé. Eu que agradeço. O Fernando Dagum. Agradeço a tua gentileza de ter encontrado. Uma grande honra estar aqui pela primeira vez. Espero poder ter mais oportunidade de contribuir com os meus conhecimentos técnicos a respeito de mobilidade urbana, em qualquer setor de infraestrutura de transportes. Aprendeu o caminho e espero que... Agora já sei. Monazem, muito bom. Muito obrigada por essa oportunidade, por esses companheiros dessa mesa. Mais mulher nas mesas, né? Precisamos sempre ter mais mulheres. E dizer o seguinte, que o quanto é bom poder expressar opinião. E para nós votarmos consciente, nós precisamos saber da opinião de todos os candidatos. Por isso, os meios de comunicação têm esse compromisso de reconhecer o direito de todos os candidatos a expressar a sua opinião, expressar o seu programa. Professor Odilon Guedes, eu agradeço nosso debate. Novamente a oportunidade de estar aqui, o convite, e que dá a oportunidade para a gente expressar a nossa visão da sociedade brasileira, dos problemas e como resolver esses problemas. Eu acho que através dessa discussão, inclusive que eu defendo muito, nós precisamos ter
que todos expressem a sua visão, inclusive para poder fazer um embate de ideias para as pessoas que estão nos ouvindo, vendo, possam elas mesmas chegar à conclusão de quem tem razão ou não. Você continua defendendo a taxação das grandes fortunas? Não tem nem dúvida. Tem que aumentar o imposto sobre herança. Veja, isto aqui não é nada de revolucionário. Nos Estados Unidos, na Europa... Tá, eu sempre lembro, quando a princesa Diana morreu, ela deixou 30 milhões de dólares de herança para os filhos dela. O governo inglês cobrou 15 milhões de imposto sobre herança. Agora, vai ver o padrão de vida na Inglaterra. Aqui no estado de São Paulo é 4%. Então, veja, quem é rico, eu falo isso com toda clareza, eu não sou contra rico. Agora, é normal, quem é rico tem que pagar mais do que quem não tem condições. Agora, no Brasil é o contrário. Esse país aqui é o fim da picada, aqui é o contrário. Quanto mais menor o salário do sujeito, proporcionalmente ele paga mais tributos. Então tem que aumentar as faixas do imposto de renda, tem que aumentar o imposto sobre herança, o imposto sobre grandes fortunas. Um sujeito que tem, por exemplo, 100 milhões, se ele pagar 10 milhões a mais de tributos, por acaso ele vai deixar de andar de avião na classe A ou deixar de jantar fora? Não vai, né? Então, um abraço, Odilon. Agradeço obrigado. A sua gentileza, sempre inflamado. Gente que fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro. Na direção da UTV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.